Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre algumas revelações feitas por Ener Valencia, que concedeu uma entrevista a uma TV equatoriana e falou sobre a classificação contra o River, os primeiros dias em Porto Alegre, o desafio na altitude e a confusão com Luiz Adriano e Magrão. Hugo Malho está liberado para estrear e pode fazer o seu primeiro jogo contra o Fortaleza neste sábado no Beira-Rio, e Charles Arangues está desfrutando do momento muito bom depois da lesão que lhe deixou desanimado. Quero falar sobre tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero pedir na arrancada aqui pra vocês, deixar o like, se inscrever, ativar as notificações para não perder absolutamente nada sobre o Internacional. Quero começar falando aqui com vocês justamente sobre uma entrevista que Ener Valencia, né, a grande contratação do Inter para esta temporada, concedeu à ESPN do Equador, falando, né, sobre os seus primeiros momentos aqui em Porto Alegre, né, sobre a seleção equatoriana também, e claro, dentro do contexto, né, de tudo que vem acontecendo com ele, a questão da briga e outras questões. E é justamente sobre isso que eu quero começar falando aqui, gente. Ele foi perguntado sobre o que aconteceu naquele jogo, né, contra o Corinthians, onde ele entra no segundo tempo, acaba dando a assistência para o gol de empate do Luiz Adriano, e depois há uma confusão, né, entre ele e o Luiz Adriano dentro do campo, vem o Magrão, né, gerente esportivo, e acaba levando um empurrão do Ener Valencia. Ele comentou sobre o assunto, falou o seguinte: tem hora que a gente perde um pouco e não tem controle. Foi uma pequena discussão, talvez por conta da língua. Falei para ele não me agarrar, no caso do Magrão, né? Que queria ir embora e ele não estava me entendendo. Essas coisas acontecem 10 mil vezes por jogo, depois de um jogo nos vestiários. Saiu na câmera e foi um boom gigantesco. No dia seguinte conversamos e tudo tranquilo, resolvido. Ele também fez uma meia-culpa, né, dizendo que não deveria ter feito, né, afinal o Inter estava nas vésperas de uma decisão contra o River Plate, né, toda uma mobilização da torcida, e acabou, né, que isso acabou tomando conta do noticiário e não era isso que ele gostaria que acontecesse. Ele também falou sobre essa questão envolvendo, né, o jogo contra o River. Afinal, o Inter tirou um dos grandes da América do Sul, né, e ele comentou em especial sobre as ruas de fogo, que na concepção dele, né, foi algo diferencial, né, para a classificação do Inter para as quartas de final da Copa Libertadores. Abre aspas para o Valencia de novo. Nos dias antes do jogo, eu andei por Porto Alegre e o povo estava muito envolvido naquele jogo. Senti a responsabilidade e a recepção que tivemos antes do jogo foi espetacular. Não podíamos deixar de fazer o torcedor feliz. Isso nos motivou, além do fato de que um dos melhores times da América do Sul estava na nossa frente, disse ele em entrevista à ESPN. Também falou, né, sobre o jogo na altitude. Afinal, o Inter tem, né, um desafio importante contra o Bolívar na próxima terça-feira, jogo na altitude de La Paz. E alguns jogadores do Inter já atuaram, né, na altitude. O Gabriel Mercado jogou com a camisa do River Plate, o Valencia, né, jogou com a camiseta da seleção equatoriana, o Arangues jogou até pelo Inter, inclusive contra o Strongest, o René jogou pelo Flamengo também. Então, alguns jogadores já tiveram essa vivência, né, de jogar a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. Ele disse o seguinte: já joguei lá uma ou duas vezes e fui bem, não perdi ainda jogando na Bolívia. Vamos torcer para que isso se repita e a gente consiga trazer um bom resultado para o Beira-Rio. Foi o que disse Ener Valencia, né, o grande jogador do Internacional, que está se adaptando a Porto Alegre, né, a gente está muito feliz aqui e que sonha, né, em dar a Libertadores para o Colorado. Já pensou? Seria, né, um sonho incrível, né, ter o Valencia como campeão da América aqui em Porto Alegre. Beleza? Assim como sei que sonho, tu tem de trocar de carro. E o melhor local para isso é com a Gigante Veículos. Carros novos, seminovos, ter usado na troca e a certeza do melhor negócio. Então chama a Gigante no link que está na descrição aqui do vídeo para que tu converse com o Rafa e toda a equipe, faça uma visita, né, um test drive lá na Gigante nesse final de semana, se tu vai curtir o litoral, ou, né,
o Rafa leva o teu carro até você, né? Sendo ele um carro novo, seminovo. Vi esses dias que ele foi fazer uma entrega em Cachoeira do Sul, né? Pegou a estrada e levou o carro para o cliente. Então, né, dá para fazer sempre, né, o melhor negócio com a Gigante Veículos. Tá bom? Link na descrição aqui do vídeo. Vamos encaminhar o nosso vídeo falando também sobre Hugo Malho, que foi liberado para estrear porque saiu no bid, né? O visto de trabalho dele ficou pronto e ele está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Internacional. Há um rumor de que o Kudê quer preservar todos os jogadores, né, em relação a time titular para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Jogo importante, o Inter está na parte de baixo da tabela da competição, mas, né, o foco é exclusivo no Bolívar. Jogo na terça-feira, 7 da noite, lá no Hernando Siles, em La Paz. Aliás, o Bolívar que joga hoje, né, 9 horas contra o Mamoré, 17º, né, do campeonato boliviano. Então eles têm um grande favoritismo aí para conseguir mais uma vitória jogando em casa e ainda vão ter um tempo de recuperação muito grande. Sábado, domingo e segunda, até o jogo contra o Internacional. O Inter ainda joga sábado, recupera domingo e vai ter um treino só para encarar o Bolívar. Jogo na próxima terça-feira. Mas o Hugo Malho está liberado e ele tem boas chances de começar o jogo nessa ideia do Kudê de preservar jogadores. Eu estou imaginando um time muito parecido com aquele que empatou contra o Corinthians, que tinha naquela oportunidade Rocher, o Igor Gomes jogou como lateral direito, aí tínhamos na zaga o Vitão, né, que voltava de suspensão, então precisava de ritmo de jogo. Nico Hernandes e Carlos Depena, né, jogou como lateral esquerdo. Aí tinha Gabriel, Bruno Henrique e Matheus Dias. O Maurício, que também voltava de lesão, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Então acho que é por aí que a gente começa a desenhar o time do Inter. Treino hoje encaminha a equipe com portões fechados e a gente vai ter um pouco da ideia do plano do Kudê para essa partida contra o Fortaleza no sábado, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio. Para a gente fechar nossa resenha aqui, quero falar sobre Charles Arangues. Afinal, ele também concedeu uma entrevista, né, um veículo chileno, falando sobre o seu momento. E para mim eu vou pegar um trecho e compartilhar com vocês aqui, que para mim foi o mais importante. Ele cita, né, sobre a ideia de encerrar a carreira na Laú e tal, né, depois do vínculo dele aqui em Porto Alegre. Só que ele disse que não está pensando nisso porque ele está desfrutando do seu melhor momento, que a lesão foi algo que lhe abalou muito nos últimos meses. Ele ficou um tempão sem jogar pelo Bayer Leverkusen, veio para cá, para Porto Alegre, de forma antecipada e está muito feliz, né, com o rendimento que vem tendo e que não tem novas lesões. Ele tem alguns desconfortos, mas lesão mesmo ele não tem e que quer desfrutar desse momento. Diz que não se enxerga, né, na seleção chilena, por exemplo, agora na próxima data FIFA, na convocatória que vai ter. Então, né, ele está muito feliz aqui, né, que o Inter é uma casa que ele abraçou durante, né, um bom período da carreira e que agora ele quer retribuir e também, né, desfrutar do futebol. Afinal, ficou muito tempo parado e eu acho que ele vem dando uma resposta importante aqui também. Beleza? Quero dizer, gente, que hoje tem palpite na KTO. Tem jogo do Bolívar, como eu disse, contra o Mamoré, tem Copa Argentina, tem também Série B do Campeonato Brasileiro, tem muitos jogos para você palpitar e se divertir com a KTO. Então te registra lá, né? O código é COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. Fui!